Zumbi é um ser mundialmente conhecido por ter hábitos muito estranhos. Um morto-vivo sem personalidade, sem vontade própria, tendo seus alvos os próprios seres humanos. Hoje em dia, há filmes, séries, livros e inúmeros outros meios que envolvem esses mortos-vivos tão popular. Mas você já se perguntou de onde surgiu os zumbis? Qual a sua história de origem? Será que houve um caso de zumbi na vida real servindo de inspiração para tantas histórias? Me acompanhe aqui no Minutos de Curiosidade e desvende esse mistério? Mas antes peço que já deixe seu like no vídeo para sabermos que nossos conteúdos são relevantes para vocês. Há inúmeras teorias de como esses mortos-vivos surgiram, e uma das mais populares surgiu de filmes décadas antes, conhecido como por exemplo A Noite dos Mortos-Vivos, filme de 1968, do cineasta George Romero. A Noite dos Mortos-Vivos nos conta a história de uma radiação provocada pela queda de um satélite causando algo bem inusitado, mortos saindo de suas covas de descanso. Esses mortos-vivos, ou zumbis, são comedores de gente, fazendo com que refugiados se escondam em uma casa num campo, lutando para não virarem seu jantar. Madrugada dos Mortos de Zack Snyder, filme de 2004, é uma espécie de remake do filme de George Romero, tendo o cenário de refúgio dos sobreviventes um shopping center. Também referente a Zack Snyder, recentemente o diretor lançou Army of the Dead, Invasão em Las Vegas, um filme inspirado na sua estreia anterior sobre o tema zumbi. Com uma pegada mais ousada, ao contrário dos zumbi clássicos que não têm consciência e vontade própria, os seres de Snyder são completamente inteligentes. Aliás, até zumbi tigre existe no filme, algo nunca cogitado antes. Porém, a trama não nos dá a explicação da origem desses seres bizarros. Apenas que já existia um zumbi alfa antes do circo pegar fogo. Temos também Zumbilândia de Ruben Fleischer, lançado em 2009, que também é um clássico. Mas e na vida real? Eles existiram? O que vocês acham? Primeiramente, precisamos saber que os nossos queridinhos zumbis surgiram nas telonas lá em 1932, após o sucesso dos filmes de Frankenstein e Drácula nos cinemas dos Estados Unidos. O cineasta Victor Halperin apresentou seu filme White Zombie, no qual ele relatou algumas das crenças haitianas sobre os mortos-vivos, detalhando sua origem e comportamento entre a vida e a morte. Após 4 anos, Victor apresentou algo diferenciado e fascinante sobre os zumbis, em seu filme Revolt of the Zombies, estrelado mundialmente em 1936. Ele apresentou ao público um ataque de hordas de zumbis ao invés de apenas um indivíduo. Isso bastou para muitos escritores e cineastas abrirem a imaginação para inúmeras possibilidades de histórias de zumbis. A ideia fez com que esses mortos-vivos ganhassem popularidade rapidamente. Mesmo décadas após, os zumbis ainda continuam sendo muito atrativos pelos telespectadores e leitores, sendo a série The Walking Dead a mais famosa sobre o assunto, onde retrata um mundo após-apocalíptico dominado pelos mortos-vivos, enquanto um grupo de sobreviventes foge e se esconde a qualquer custo, procurando maneiras de sobrevivência. Não tem como negar que você já deve ter imaginado como seria um ataque de zumbi na vida real. Um mundo de caos, pessoas mortas mas ao mesmo tempo vivas, sedentas por carne. E para aqueles que ainda lutam por suas vidas, escondidos com medo e fome, as esperanças vão diminuindo a cada segundo, pois sabe que nenhum Superman virá salvá-las. E assim como The Walking Dead, Guerra Mundial Z, Resident Evil e muitos outros filmes e séries, um ataque zumbi poderia acontecer na nossa realidade? Isso seria possível? Já deixa aqui embaixo nos comentários se você acredita que um dia esses seres aterrorizantes irão deixar de ser apenas ficção. Eu particularmente não duvido, mas e você? Comenta aqui embaixo para nós. Falando em realidade, a nossa aqui presente, esse fascínio pelos zumbis acabou criando conexões com antigas crenças africanas, que descreviam muito antes dessa popularidade dos humanoides algumas línguas com significados bem desconfiantes. É o caso da palavra Ndezumbi, que significa cadáver, e Nzambio, que quer dizer espírito de um morto. Isso acabou intrigando estudiosos e antropólogos, levando-os a irem mais fundo ao assunto zumbi. Essas histórias, crenças que foram passadas de indivíduo a indivíduo, originou-se no Haiti, que é para onde nossos estudiosos rastrearam os zumbis de verdade. E eles não queriam apenas rastrear esses mistérios dos mortos-vivos que inspiraram os filmes de Victor Halperin, mas também queriam provar ao mundo que os zumbis de fato existem sim. Já sabemos das especulações de como seria um ataque zumbi na vida real, algo terrível de imaginar só nas telonas. Portanto, em algumas pesquisas descobrimos que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, já está preparado para um apocalipse zumbi.
Há um documento que fala sobre isso, conhecido como Complan 8888, onde a Agência Militar dos Estados Unidos conta em detalhes as medidas de sobrevivência para o caso de acordarmos em uma manhã qualquer e ter hordas de seres humanoides desengonçados e desesperados para te dar uma bela mordida. Uma das principais medidas do documento é a liberação de todo o uso do arsenal, a fim de evitar o aumento de infecção mundial. Mas minutos de curiosidade, qual é a origem dos zumbis? Assim como havíamos comentado anteriormente, esses mortos-vivos sedentos por carne humana originou-se de uma crença religiosa, em outras palavras do voodoo haitiano. A história nos conta que feiticeiros de voodoo davam um veneno específico para uma pessoa, fazendo com que ela não viesse a morrer, porém fazia com que parecesse morta. Parece confuso, não é? Mas já sabemos qual é o resultado dessa experiência maluca. As vítimas então eram enterradas, e os feiticeiros retornavam e tomavam o poder sobre o seu corpo, ao qual a vítima não tinha mais controle, pois sua vontade de viver, sua consciência já não estava mais lá. As histórias também contam que os feiticeiros conseguiam de alguma forma reviver os mortos. As lendas diziam ainda que essas pessoas controladas por feiticeiros tinham a aparência de decomposição, ou seja, de pessoas mortas, provavelmente por sua força vital ser sugada para fora do seu corpo. Existem inúmeras fábulas de terror, algumas onde contam que os mortos-vivos andavam por aí à noite, tranquilos. Essas histórias passaram por estudos científicos, que confirmaram a existência dos zumbis. Nos anos 80, o botânico Ray D. Davis foi ao Haiti e afirmou ter identificado duas drogas que são capazes de entrar na corrente sanguínea de um indivíduo e colocá-lo em um transe, agindo como um zumbi, ou pelo menos algo parecido. Davis nos informa que a poção feita por um feiticeiro para a transformação em zumbi era uma mistura de um peixe nativo, ervas alucinógenas e restos humanos como ossos e peles. Essa mistura de ingredientes seria o elemento central para a zumbificação. Ouça essa insanidade, onde existe a crença de algumas comunidades africanas que uma criança pode transformar uma pessoa morta em zumbi. Agora, por que uma criança faria isso? Não tenho ideia. No mínimo, deveria ser obrigada. E para essa magia ser quebrada, ela terá de fazer um sagoma muito poderoso, que é uma espécie de ritual a partir de espíritos ancestrais que fornecerão o poder de cura espiritual e física. Existe também o astral zumbi. É bem estranho, mas é uma parte da alma humana capturada por um feiticeiro sendo usada para aumentar o seu poder. O astral zumbi era basicamente mantido dentro de uma garrafa que o feiticeiro simplesmente poderia vender para dar sorte ou sucesso financeiro aos seus clientes. Acreditava-se que após um tempo, Deus tomaria essa alma de volta, tornando então o zumbi em uma entidade espiritual temporária. Claro, os zumbis do voodoo são diferentes dos zumbis famosos que vimos em filmes, pois eles não comem carne humana, apenas não têm mais controle sobre o seu corpo, nenhum instinto. Eram, nas palavras exatas, escravos, usados como escravo principalmente em plantações. E isso deveria ser pior que a morte, pois as pessoas estavam ali, embora sem consciência, presas em seu próprio corpo em uma espécie de purgatório. Mas como de fato essas histórias surgiram? Em 1915, os Estados Unidos começou uma ocupação no Haiti para proteger os interesses estrangeiros e próprios, terminando em 1934. Isso fez com que os Estados Unidos, ao voltar para casa, trouxessem muitas histórias macabras do país, principalmente a dos zumbis. No ano de 1937, 2 anos após o fim da ocupação dos Estados Unidos, enquanto pesquisava sobre as lendas do Haiti, uma antropóloga conhecida por Zora Ruston encontrou o caso de uma mulher que apareceu em uma aldeia. Uma família tentava provar com todas as forças que ela era Felice Félix Mentor, uma parente que já havia morrido e sido enterrada há 30 anos atrás quando tinha 29 anos de idade. Mas ora, a antropóloga sempre defendeu que os rumores da morta-viva eram resultado de uma maluquice da família, que eles possivelmente haviam ingerido uma poderosa droga psicoativa, mas ela foi incapaz de localizar os indivíduos para obter mais informações sobre o caso. Podemos confirmar que toda essa ficção e fascinação por cadáveres que andavam matando os vivos surgiu do Haiti, de tantas maneiras e lugares. Você sabia disso? Ou para você sempre foi tudo uma ficção? Comente aqui embaixo para nós. Já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E se você tem alguma curiosidade que gostaria de saber, comenta aqui embaixo, poderemos atendê-lo. Também era desse lugar que os traficantes de escravos europeus traziam africanos para trabalhar nas plantações de açúcar da Índia Ocidental, gerando seus lucros que ajudavam com o crescimento da França e da Inglaterra como potências mundiais. Os escravos levavam consigo sua religião, eram pessoas de fé,
mas a França os obrigava a se converter à Igreja Católica. Porém, acabou surgindo uma série de religiões artificiais, o que apenas fortaleceu o poder de tradições como o voodoo. O zumbi realmente é o resultado lógico de alguém ou um escravo? Alguém sem vontade própria, sem importância, preso em uma espécie de morte e vida? Nos dias de hoje, dentro das inúmeras histórias de terror sobre os zumbis, as origens dessas criaturas bizarras começou a ser óbvias, sendo a causa por um vírus natural a mais comum. Há quem diga que ainda passaremos por essa experiência pessoal. Um apocalipse zumbi como uma infecção que irá se espalhar rapidamente através do contato agressivo com um zumbi alfa. O Pentágono já está preparado. Um apocalipse zumbi já é uma realidade que eles vêm tomando providências. Mas e você, está preparado? Comente aqui embaixo. Obrigado pela sua presença e até a próxima!